minha santidade, a paz de Cristo. Estamos juntos para a Bíblia no meu dia a dia. Bora nós estudar a Bíblia no meu dia a dia. Hoje eu estou em um lugar diferente, porque nós estamos em dias de descanso, junto com a nossa família. Mas olha que parque maravilhoso aqui ao fundo, ó, para a nossa vista. Tem passarinho, tem cidade, mas nós estamos juntos aqui, junto rezando. Pega aí a sua Bíblia, eu já estou com a minha Bíblia aqui, eu falei com vocês, né, que no meu período de descanso eu só ia carregar a Bíblia de Jerusalém. Então tá aqui minha Bíblia de Jerusalém, meu diário espiritual, que também está improvisado para um caderno menor, as canetas, e aí você já vai pegando aí do outro lado também, sua caneta, seu caderno, sua Bíblia, muito importante. E hoje a gente vai fazer o estudo do capítulo 6 da Carta aos Gálatas. Então você já coloca aqui, ó, no topo da sua página, Gálatas 6. Vamos encerrar a Carta aos Gálatas hoje. Antes a gente começa rezando assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer nossa leitura ativa, uma caneta na mão. Gálatas 6. Preceitos vários sobre a caridade e o zelo. Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrigi esse tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Aqui a gente já tem uma ordem de Deus, já vai marcando aí de preto. Corrigir esse tal com o espírito de mansidão. Olha como que São Paulo vai orientando aos Gálatas e a nós também, né? Cuidando de ti mesmo. Então, se você vai corrigir o outro, cuida de você mesmo, né? Para que também tu não sejas tentado. Carregai o peso uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ordem de Deus no versículo 2, tá? Veja que São Paulo vai trazendo o ideal de uma vida humana. Ele vai saindo daquela rigidez da lei, daquela escravidão da lei que eles viviam, e vai mostrando o ideal de uma vida humana, que é a imitação de Cristo Jesus. Então, no dia a dia, nos relacionamentos, como eu vou me relacionar diante de situações de tensão, diante de dificuldade, e ele vai diretamente em algo que acontece muito entre nós, né? A correção fraterna. Corrigir esse tal com o espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo. Então você vai ser manso com o outro e olhando para você mesmo, né? Para que também tu não sejas tentado. Carregai o peso uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Vai contra a maré de tudo que o mundo hoje nos mostra, né? Carregando os pesos uns dos outros para cumprir a lei de Cristo. Vamos ao versículo 3. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Eita, nós só. Cada um examine a sua própria conduta. Também é uma ordem. Cada um também examine a sua própria conduta. Eu marquei de vermelho também isso que ele diz no versículo 3, né? Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Vamos continuar aqui depois do que a gente marcou da nossa ordem do versículo 4. Cada um examine a sua própria conduta, e então terá de que se gloriar por si só e não por referência ao outro, pois cada qual carregará seu próprio fardo. Marquei de vermelho aqui, ó. Versículo 6, já é ordem, viu? Já deixa aí a caneta preta preparada. Quem é instruído na palavra, torne participante em toda sorte de bens aquele que o instruiu. Não vos iludais, de Deus não se zomba. Marcando de vermelho aqui, ó. E aí já vem um alerta de promessa, deixa sua caneta verde preparada aí. O que o homem semear, isso colherá. E quem semear na sua carne, na carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E que promessa, né? Vamos ser semeadores no Espírito. Versículo 9. Não desanimemos, quando vem assim um imperativo, não desanima, continua. Você sabe que é ordem. Então, não desanimemos na prática do bem, pois se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Olha, a seu tempo colheremos, podemos ver também como uma promessa, né? Se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. 10.
Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas sobretudo para com os irmãos da fé. Ordem, versículo 10 inteirinho. Ordem. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas sobretudo para com os irmãos na fé. Vê que ele vai ensinando aos Gálatas como viver em comunidade, né? A comunhão dos relacionamentos, manter os seus relacionamentos em comunhão com Cristo Jesus. 11. Vede com que letras grandes vos escrevo de próprio punho. Veja que a partir do versículo 11 a gente entra no epílogo da carta. Era uma prática comum na escrita da época, fazer ali um acréscimo, deixar um acréscimo ao que já foi escrito. Ele está terminando a carta aos Gálatas e aí ele deixa no versículo 11 um epílogo, esse acréscimo. Vede com que letras grandes vos escrevo de próprio punho. Os que querem fazer boa figura na carne são os que vos forçam a vos circuncidardes, só para não sofrerem perseguição por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo os que se fazem circuncidar observam a lei, e além da lei para seguir a Cristo Jesus. É isso que Paulo está escrevendo com letras grandes, de próprio punho. Mais do que ele já veio falando, desde o capítulo 1, ele vai reforçar isso agora nesse epílogo, nesse acréscimo. Mas, gente, cuidado, não se apeguem a esses procedimentos que não demonstram nada com a sua vida, que não mudam nada em sua vida. É isso que Paulo está falando para os Gálatas, para que tenham uma vida profunda em Cristo Jesus, uma vida profunda na fé, além da lei que eles estavam agarrados, né? Pois nem mesmo os que se fazem circuncidar observam a lei, mas eles querem que vos circuncideis para que se gloriem na vossa carne. 14. Quanto a mim, não aconteça gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e para o mundo. Ademais, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas a nova criatura. Entende? Paulo vai trazendo a gente para mais perto de Deus, para sair das coisas que passam e abraçar as que não passam. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Veja que ele está falando para gentios, ele está falando para judeus, ele está falando para homens que começam a trilhar o caminho de Cristo, mas que ainda se veem apegados à vida antiga, a esses procedimentos antigos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, você tem que ser uma nova criatura. Além do que estão dizendo para você, fazer ou não fazer, você é uma nova criatura, a sua vida é realmente uma vida renovada, é isso que Paulo está exortando os Gálatas. Ademais, versículo 15, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a circuncisão, mas a nova criatura. Eu vou até marcar aqui, ó, mas a nova criatura, vermelho. 16, e a todos os que pautam sua conduta por essa norma, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Doravante ninguém mais me moleste, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Quando ele fala que trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo, ele está falando das cicatrizes, dos maus tratos, das prisões e das aventuras que Paulo foi vivendo durante toda a vida por causa de pregar o evangelho, por levar o evangelho a toda criatura, né? E assim a gente termina a carta aos Gálatas e a gente termina também o nosso capítulo 6. Qual é a mensagem de Deus para mim nesse capítulo 6? Mais uma vez eu vou dizer para você que eu gosto de, nesse momento, transcrever. Tudo que eu fui marcando aqui, eu vou transcrevendo. Você pode fazer isso também. Não vou fazer agora porque o vídeo vai ficar gigante, né? Mas você pode ir transcrevendo. Isso vai ajudando você a ir memorizando o que leu, sabe? E qual é a mensagem de Deus nesse capítulo para você? No meu coração fica ser uma nova criatura. Depende das minhas escolhas. Escolher o eterno, além das leis que regem esse mundo. E como é que eu vou colocar isso em prática na minha vida? Escolhendo essa vida nova em Cristo Jesus, praticando o Evangelho. Aí na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nas pessoas com quem você se relaciona, é hora de pôr em prática o Evangelho. E assim a gente vai encerrando a carta aos Gálatas e a gente vai encerrando o nosso estudo bíblico de hoje. Amanhã a gente já entra na carta aos Efésios. Então você já deixa aí preparado, já está logo na sequência, né? Amanhã então a gente já entra na carta aos Efésios e é uma alegria, é um privilégio ter você por aqui. Tem gente querendo começar do início. Ana, eu quero começar do primeiro episódio, então eu vou encerrar,
deixando, vou vir para aqui para o ladinho, deixando aqui, ó, a playlist A Bíblia no Meu Dia a Dia, para você, e aqui embaixo, na sequência, para quem já quer ir para a Carta aos Efésios. Vamos junto. Que Deus abençoe, é uma alegria, uma honra ter você por aqui. Tchau, tchau.